Vai dar um tempinho para o pessoal chegar. E aí a gente vai começar a conversar sobre a atividade hoje, tá bom? Ok. Boa noite. Boa noite, Rômulo. Eu acho que tu estás com... Não entendi por que está aparecendo 2 vezes. É porque se tu tiveres com o computador e também tu tiveres com o celular, aparece duplicado, caso tu estejas com ambos. Não, estou só com o computador mesmo. Então não sei. Deixa eu ver se eu fecho alguma coisa aqui. Vocês entenderam por que ontem não teve chat? O Bruno passou o nosso áudio para vocês? Sim. Porque como não era texto, é a questão da aula conjugada, para a gente falar do profissional de administração, então era melhor uma aula no Zoom, tá? Entendi. Ele explicou assim. Professora, assim, desculpa voltar ainda aquele gabarito da atividade comportamental e estruturalista. Tudo Mas bem. é que teve uma alternativa que você disse que estava errada, e eu para ter ido pesquisar é porque eu não concordei muito. E a alternativa ela está exatamente igual no que a Venato, professora. Então me passa isso daí. Faz o seguinte, tu mandas, deixa eu te mandar aqui um link, tu manda direto para o meu e-mail, porque se for ainda dá para retificar. Eu vou analisar e vou ver se procede, tá bom? Eu vou colocar no meu e-mail, porque pelo NEAD vocês podem passar mensagem também, só que pelo meu e-mail eu já checo, te dou um retorno antes do início da semana que vem, tá? Aqui, ó, elune@gmail.com. Tudo bem, é por e-mail, eu lhe mando o e-mail. Tudo bem. Então, deixa eu só tentar dar uma lida, que daí eu acho que você na mesma hora vai concordar comigo. Cadê? Oi, Matheus, boa noite. Deixa eu colocar aqui a... Deixa eu colocar o tema da nossa aula, que na verdade é um grande bate-papo devido à nossa aula conjugada. Eu espero... A Camille me falou que conseguiu ver o vídeo. Eu queria saber se vocês conseguiram também assistir o vídeo da aula conjugada. O vídeo eu assisti, mas não consegui ouvir o podcast. Não sei porque está dando que não é compatível com o meu computador. Sério. O vídeo eu assisti, mas o podcast eu não consegui ouvir. Então, deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu interromper aqui, dar um stop. Peraí. Porque se eu conseguir pegar o meu podcast que está em MP4 aqui no meu computador, eu já passo agora para toda a turma em chat. Assim, eu não ouvi algum tipo de reclamação, mas bastou um aluno não poder acessar que a gente já fica preocupado, né? Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu vou passar por aqui e aí tu verifica se tu consegues ouvir, ok? Ou não, professora? Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo... Porque também é uma alternativa para a gente, né? E é engraçado porque é a primeira vez que acontece isso com podcast. Nunca tinha acontecido. Eu sempre consegui ouvir no computador. Eu tenho até, na verdade,
tranquilidade. Assim, vocês sempre me dão um retorno que ficou legal depois, quando eu comecei a gravar do computador, lembra? Sim, então, sim. Antes, na verdade, a única era a situação que o Bruno comentava, que era bom que a gente gravasse no computador e não no celular, porque o aluno poderia... Enfim, ficaria bem melhor, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô achando que por aqui não vai pelo Zoom. Oi, Sávia, boa noite. Aqui não vai, mas eu posso mandar pela extensão do e-mail. Então, quando tu fores mandar essa questão, Rômulo, manda para mim que eu te devolvo por e-mail, porque aqui no Zoom, no chat, só aceita a gente escrever, mas não aceita a gente mandar a conversão do MP4 para essa base aqui do Zoom, entendeu? Nem que eu coloque enviar para, porque no enviar para só tem pasta compacta e transferência via arquivo Bluetooth. Só dá essas duas possibilidades aqui. E aí não aceito, mas eu posso lhe enviar por e-mail, tá? Pois não. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Bom, sejam bem-vindos. Aí, Rômulo, se você achar depois, não tem problema. Eu posso falar e a gente pode deixar isso para o final. Nem se preocupe em relação a isso. Achar o quê, professora? A questão, quando você achar. Não, eu já achei aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo maximizar isso aqui. Diz aqui, a alternativa que você disse que era errada, diz: não existem decisões perfeitas. Por isso, o critério do homem na decisão é a eficiência, isto é, a obtenção de resultados máximos com recursos mínimos. E isso tá, professora, esse trecho, no livro que eu tenho, na versão que eu tenho, uma versão compactada do Chiavenato, tá exatamente esse trecho, páginas 278 e 279, em imperfeição das decisões. Pois mas aí estava perguntando a questão certa ou a questão errada, Romulo? A incorreta. Então talvez eu tenha corrigido no outro sentido. Faz um favor para mim, então. Se tu conseguires, pode até mesmo passar por WhatsApp, pede para o Bruno, pode até ser mais rápido, não ter que mandar por e-mail. Printa a questão, só porque, desculpa estar dando esse trabalho, porque são várias turmas, printa a questão, printa o que está no livro e manda para mim, porque se eu tiver que alterar, eu vou alterar todo mundo que marcou essa questão, entendeu? Tudo bem, professora, tudo bem. É assim, é porque eu tenho isso anotado no meu caderno, mas eu vou ver como é que eu faço para entrar em contato com você. Para lhe mandar isso. Tá, eu tenho aqui, deixa eu mandar aqui, se você tiver alguma dúvida, peraí. Eu mando aqui pelo chat, peraí, deixa eu colocar privado, acho que toda a turma, na verdade, tem o meu... Eu só não coloco, não pela Camille, nem pelo Matheus, tá? Mas eu não coloco porque senão sai gravado para todo mundo no meu celular. E isso vai para o YouTube. Então, eu só estou esclarecendo por que eu mando privado, tá? Não se preocupe que eu pego com o Bruno, professora, qualquer coisa. Aqui, quando eu mando privado, não tem problema, tá aí, Romulo, tá? Mas tá, quando apareceu. Geral, na tela, desenhando, aí não é uma questão de não confiança na turma, mas sim porque eu tenho que conversar. Eu sei como é. Tá em YouTube. Bom, gente, a gente vai ter um papo, né? Essa semana, eu não sei se vocês viram, eu vou falar um pouco, como eu sempre falo, 15 minutos, dando sempre uma síntese no Zoom. E aí estou totalmente aberta a perguntas, a não entendimento em relação ao vídeo, a uma dúvida que vocês podem melhorar em relação a argumentos nesse caráter redacional, né? Nós deixamos uma lauda a vocês, nós estabelecemos critérios e pesos, tá? Estabelecemos que o trabalho seria em grupo, então qualquer teor em relação à dúvida desse trabalho é essa oportunidade. Porque apesar dele ser entregue só dia 14, na nossa próxima semana, que é dia 8, nós vamos ministrar nossa última teoria, que é a teoria da contingência, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvidas e vocês puderem trazer hoje, claro que vocês vão também poder trazer na próxima quarta-feira, que é dia 10.
Mas o quanto menos eu deixar para cima da hora o trabalho, melhor, né? Então, como vale 4 pontos para todos os professores, eu vou dar uma explicação. Eu acredito que cada colega deve ter aberto um espaço, principalmente o professor Bruno, tá? E depois dessa explicação, eu estou aberta, tá bom? A dúvidas, seja trabalho, ou para melhorar o argumento, se estaria certo determinado posicionamento, enfim, fiquem à vontade. Tá? Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Everson, boa noite, querido. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, aqui no vídeo, se vocês repararem, na verdade são várias as teorias, né? A gente praticamente faltando somente uma teoria para finalizar o semestre, que é da contingência, a gente viu várias teorias ao longo do período. E eu achei que ia ficar extremamente grande e pesado eu colocar todas as teorias num trabalho desse. Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, como a gente está falando em pandemia e nova atuação do administrador, eu fui pegando as variáveis. Lembra, no primeiro contato que a gente se viu, que vocês confiaram em acreditar a graduação no Centro Universitário Fibra, acho que foi a primeira semana de aula, eu disse, ó, um administrador tem que se basear em pelo menos 4 variáveis. Então, a lógica do vídeo que eu deixei a vocês foi em cima dessas variáveis. Eu iniciei com uma variável que não foi por aquela regra, pessoas, estrutura, mas é pela variável que mais é afetada, externo. Tá? E eu disse, ó, a atuação do administrador na visão de teoria geral da administração é uma pessoa que tem que ser versátil, é um profissional que tem que estar analisando cenários, analisando o mercado. E por que ele tem que estar analisando? Porque nós não sabemos se pós-pandemia, como é que vai ficar a atuação desse administrador. Dependendo da área dele, seja logística, seja marketing, seja RH, seja área pública, com certeza esperem por alteração. Esperem por alteração que talvez empresas firmem muito mais parcerias e alianças para sobreviver à crise. Com certeza vão ter que ter estratégias corporativas para captar novos clientes. Vão ter que se reinventar. Então, uma das teorias que nós abordamos, que por sinal foi a penúltima, que fala, ei, administrador, observa 2 tipos de ambiente. O ambiente de tarefa, que é fornecedor, quem pode fornecer para você em um preço mais baixo, sem perder a qualidade. Outro ambiente de tarefa, observa o cliente, o que ele vai demandar. Se é uma empresa que quase não tinha a possibilidade de atender através do e-commerce, será que agora ela pode utilizar uma nova plataforma online para atender clientes que talvez se sintam inseguros de deslocar-se até a empresa? E também falamos do ambiente geral. Então, a política, nós estamos instáveis, a economia está pesada demais em termos de produto interno bruto, nível de desemprego, auxílio emergência para a galera, suspensão de contratos de trabalho, férias coletivas adiantadas e antecipadas. Então, nós estamos vivendo um momento de caos financeiro e político. Então, não tem como não relacionar com a teoria de sistemas. Se vocês quiserem falar, não tem problema, tá? Eu gostaria, professora. Com certeza. Esses vários exemplos que você citou aí agora sobre desemprego, auxílio, eu estava crente que era isso que o Bruno ia pedir para que nós falássemos na parte de teoria econômica, mas não, ele, pelo que eu pude entender hoje na aula, ele quer outra coisa. Daí, enfim, é só um desabafo mesmo. Eu até sugeri para que ele enviasse leituras para que a gente pudesse ter como se basear no que escrever. Ele falou que vai procurar. Tá. Eu estava crítico, ele ia pedir para a gente falar sobre isso, professora. Desemprego, novas metodologias que as empresas estão tendo que se adaptar, porque elas fecharam, daí estão tendo que fechar entre aspas, temporariamente, né?
Eu posso te dar uma dica, se tu quiseres. Posso? Claro. Na teoria geral, não é obrigatório, tá? Quando eu falo sugestão, não vai ter, então a professora vai despontuar. Não, estou dando sugestão. Eu quero deixar muito claro que os professores estão abertos, não é a um tipo de análise, mas sim a argumentos que os alunos tragam, desde que haja coerência e coesão nas ideias, entendeu? E o encadeamento lógico. Mas nós não estamos assim, a melhor resposta é que enveredar pelo caminho tal. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Mas, se isso mexe assim, poxa, professora, eu jurava que ia perguntar, você tem a possibilidade de mesclar a teoria geral dos sistemas, abrindo para o ambiente geral, sem ser o de tarefas, o geral, tá? Falando da questão política e econômica, se você quiser só uma opção. Existiram 2 medidas provisórias que têm força de lei e não tem nada a ver com área jurídica, tá? Eu prometo, é só para você entender, tá? Que é a 297 e a 396. Elas, na verdade, elas vão falar muito das férias antecipadas, da suspensão do contrato de trabalho, tá? E principalmente das pessoas idosas e gestantes serem afastados devido à vulnerabilidade. Aí você vai me dizer o que isso tem a ver com o ambiente geral, professora, porque isso impacta na disciplina do professor Humberto, impacta na minha, impacta na dele, porque quando eu estou falando, e de economia também, mas como o Bruno não pediu, caso você queira, poxa, professor, já estava até preparando meu argumento nessa base. Então, você pode enveredar, conforme a orientação do professor Humberto, do que ele falou, mas quando eu estou mexendo com trabalho, com contrato, com férias, mesmo não sendo advogado, eu sou gestor de empresas, vocês têm que se colocar como dono. Nem todo gestor de microempresa, empresa de pequeno porte, tem um advogado para assessorar, a gente sabe disso, né? E, no caso, eles fazem essa circunstância, essa situação dessas medidas provisórias, tá? Eu acho que aqui, eu até errei, é 936, deixa eu só consultar aqui. É 936, tá? Deixa eu só confirmar para vocês para não errar aqui, um momento rapidinho. Eu estava até vendo isso, mas era para outra aula, que era jurídica mais séria. É 9, tá? Olha aí, eu disse que 2. É 927 e 936. São medidas provisórias que vão falar em relação à capacidade do administrador de tomar decisão. Então, é só uma dica, tá? Caso você se aprofunde, acho que tenha condições de colocar, sem enveredar muito. No sentido professora, eu vou consultar isso daí. Caso queira. Agora, assim, pessoal, estou falando de uma forma, claro que breve, tem muita coisa que você pode abordar em teoria geral de sistemas. Por exemplo, ela é uma teoria que ela fala de input, processamento e output, né? Então, o que está entrando hoje para as empresas? Gente, o que mais está entrando para a empresa é informação. Cada semana ou cada dia é uma notícia nova, é uma informação nova, é decreto estadual que abre shopping, decreto estadual que fecha shopping, é medida provisória chovendo para tudo quanto é lado, é a questão do posicionamento do Ministério da Organização Mundial da Saúde, são dados comparativos do Brasil com países internacionais para saber se deve permitir ou não isolamento. Professor, e o que isso tem a ver com administrador? Gente, administrador gerencia empresas. Empresas são feitas por pessoas. Qualquer decisão macroeconômica ou política afeta diretamente no gerenciamento interno das organizações. É inevitável, tá? Então, eu posso também, se eu não quiser falar de ambiente externo, eu posso falar de um outro conceito que é input, o que entra informações, como o gestor vai processar essas informações, já responda ao chat, tá? No sentido de buscar, fazer reuniões, tá ok? Ai, não sei o que. Ellen, brincadeira para conectar na sua aula. Toda vez dá problema nessa bendita senha. Quem é que... Bruno? Bruno, acho que não. Alguém teve problema com a senha?
Fico porque fico tentando entrar e dá errado. Eu não sei por quê, Bruno, porque, na verdade, se vocês repararem, toda a nossa aula é a mesma senha e Professor, o mesmo... é o Adler. Ah, é o Adler? Então, eu não sei por que, Adler. Alguém teve dificuldade para entrar hoje? Dessa vez não, professor. Agora é o Bruno falando. Boa noite. Boa noite. Porque, olha, gente, a mesma senha, tá? Tipo, não muda, não. Eu já fiz fixa já. Quando eu soube que eu ia ter várias aulas e que as aulas já não iam ser presenciais devido à situação do isolamento, depois de uma nota técnica do MEC, aí eu disse, não, vou manter o mesmo ID e aí a mesma senha. Tanto é que se eu não colocar link para vocês, mas eu sempre vou colocar ou mandar pelo Bruno, como eu fiz hoje. Se eu não colocar link, podem ter certeza que é a mesma senha e o mesmo ID. Sempre vai ser igual, não vai mudar, tá? Eu acho até que eu tô aqui, deixa eu ver aqui para vocês, espera aí. Deixa eu só baixar. Eu tô agora no site do NEAD. Vou até replicar ela. Ó, o ID é o mesmo, é o 770-752-3217 e a senha. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Copiar. E vou colocar para todo mundo. Ó, sempre vai ser, vou colocar aqui no chat, tá? Sempre. Até encerrar a aula vai ser esse ID e essa senha. Não sei por que gerou isso. Enfim. Então, nós estávamos falando de quais teorias nós estamos sugerindo vocês. Ah, professora, eu só quero falar... Eu tenho que falar das 4 teorias? Não, gente. Eu estou sugerindo as 4, tá? Agora, você pode falar de uma, de outra. Agora, eu vou ser bem honesta para vocês. Não fujam dessas teorias. Eu não estou dizendo que abordou Taylor, abordou Fayol, está fora. Mas não são as teorias mais indicadas para tempo de pandemia. Porque Taylor, Fayol, Max Weber e Elton Maio, eu não sei se vocês lembram, são teorias iniciais e tradicionais, teorias que diziam como é que o administrador tem que trabalhar. Então, eram teorias extremamente receita de bolo. Tipo, existe o the best way, a melhor forma de trabalhar. Eram tidas como teorias prescritivas. Eu te prescrevo e é assim que tu vais seguir. Se eu coloco uma dessas teorias, o trabalho não está todo errado, mas ele também não está totalmente assertivo. Por quê? Eles jamais iam conseguir dar conta de interpretar um contexto tão diverso como a gente está vivendo. Tá? Então, quando a gente já coloca a teoria geral dos sistemas, ela já inicia dizendo, eu acredito que a organização e as empresas vivem num sistema que não é hermético, não é fechado, que ele não é isolado. Eu admito que, por mais que eu faça um trabalho muito bom, o mercado pode acabar comigo, desde uma concorrência até um vírus, que no caso é o Covid-19. E acaba de que forma? Em falência, acaba em redução de lucro, acaba em aumento de custo, acaba em suspensão de contrato de trabalho, acaba em adiantamento de férias, acaba em possibilidade de ver banco de horas para os funcionários. Então, tem várias medidas que só estão sendo colocadas por causa de um contexto externo à empresa. Por isso que tem a ver com teoria geral dos sistemas, tá? Uma outra teoria, na verdade, a gente vai para variável, tá? E aí, como eu falei, quem chegou depois, quiser fazer pergunta, aqui é mais um... Não é aula, é mais um bate-papo de como pode melhorar o teu argumento, tá bom? Então, nesse trabalho, nós temos também a variável tecnologia. Tecnologia. É bem verdade que a última teoria, que é a teoria da contingência, que é a semana que vem, é que eu vou falar dela. Ah, professora, mas então se tu só vais falar semana que vem, eu não tenho argumento para falar. Não, não é preciso, tá?
Porque a tecnologia, se você pegar o conceito de tecnologia, ela vai dizer que ela vai além do software e além do hardware. A tecnologia para os administradores, diferente de quem é e fez curso de tecnólogo da informação, tá? Mas para quem é gestor, tecnologia é todo o conhecimento que é agregado valor à parte tecnológica. Então, se eu tiver um computador e não souber mexê-lo, eu não tenho tecnologia. Se eu, por exemplo, fizer um treinamento com os meus funcionários numa plataforma digital e eu não souber ou não tiver destreza para mexer nessa plataforma remota ou digital, eu não tenho tecnologia. Então, para a administração, tem até um autor que é o Vasconcelos, tá? Na verdade, a PUD ele é citado pelo Rebouças, num livro que tem de Organização, Sistemas e Métodos, OSM, e ele diz que tecnologia, abre aspas, é o know-how, quer dizer, é o conhecimento que se materializa, deixa eu só melhorar aqui, que se materializa quando o gestor consegue ser eficiente e eficaz com isso. Ou seja, com isso, com o quê? Com a tecnologia. Então, muitas organizações compram vários equipamentos, investem pra caramba, mas não sabem mexer na tecnologia que comprou, acaba não tendo um grande impacto, um grande viés tecnológico. Agora, se você quiser saber que teoria respalda isso, porque não é obrigado pegar... Ah, professora, eu vou ter que pegar a citação direta e indireta para ti? Não, tá? Eu vou ser bem clara. Um argumento bacana é aquele que tem encadeamento lógico, que vai ter palavras técnicas, mas eu não estou pedindo, segundo o Kevenato, abre aspas, blá, 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 página tal, fecha aspas, porque senão não vai ser teu argumento. Vai ser a cópia do argumento do Kevenato. Eu quero que vocês apareçam na redação. Eu não quero cópia do Kevenato. Agora, claro, ao ler o Kevenato, ele vai me inspirar. Aí eu ver um vídeo, também vai me ajudar a me inspirar. Aquilo que eu leio também vai me inspirar. E é óbvio que eu vou fazer uso do que eu entendi dos autores para poder repassar. Mas quando eu repasso aquilo que eu já li, já gero o aprendizado e vou passar com as minhas palavras. Então, eu quero deixá-los tranquilos, que eu, da minha parte, eu não vou ficar vendo qual foi a página, qual foi a fonte, recuou a 4 centímetros, eu não vou ficar nessa loucura, porque o que eu quero ver é um teor. Agora, claro, poxa, um parágrafo, vocês aprendem metodologia, principalmente na parte também de redação empresarial, aprenderam com o professor Jorge, que eu tenho que ter um encadeamento lógico e que na hora que eu fizer uma redação, eu não posso fazer um parágrafo que tenha 30 linhas, vai embora, né? Perde até fôlego redacional. Então, eu vou fazer parágrafos que tenham entre 5 a 7 linhas. Quando eu iniciar um parágrafo, lá ensino fundamental, né? Que se aprende, eu vou dar um recuo de parágrafo. Pode parecer bobagem, mas a estética, ela é muito importante. Eu vou fazer 12 times Arial, tá? Não vou fazer o texto todo louco, vou fazer ele justificado. Então, não precisa de pirotecnia, não precisa de ilustração, não precisa ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso não é artigo, isso não é TCC, isso é uma dissertação. Como toda dissertação, você inicia geral e você, minha sugestão, pode ir colocando os parágrafos por disciplina. Sem ter que falar TGA. Aí começa, não, eu nunca vi redação ter subtítulo. É geral, né? Aí como vocês vão começar, né? De repente começa com a questão da matemática financeira, aí conforme, sei lá, elucidado acima em relação à perspectiva financeira, há que se relacionar teoria geral da administração, na medida em que, blá, 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 blá. Então, o encadeamento lógico, ele está no coletivo da língua portuguesa, tá? É uma coisa que vocês já fizeram vestibular e eu só estou relembrando, tá?
Mas é bom a gente relembrar para o aluno não sair daqui, pronto, agora a professora quer que eu pegue no Kevenato tudo isso. Eu não quero o Kevenato. O Kevenato ou qualquer outro autor vai ser a base para inspirar você a escrever. Mas não é responsável pela tua nota na tua argumentação, porque eu quero que o grupo apareça. Tá claro isso, turma? Essa teoria aqui, se vocês quiserem saber quem é a teoria que é responsável pela variável tecnologia, é a teoria da... nós temos 10 minutos, mas volta com o mesmo link, tá bom? É a teoria da contingência, tá? Professora, só adianta ela um pouquinho, porque eu ainda não vi, só um pouquinho. A teoria da contingência, ela acredita que não existe a melhor forma de administrar. E ela é tão apropriada agora nessa argumentação. Por quê? Ora, porque se ela me diz que não existe uma melhor forma de administrar, ela me diz que cada gestão, que cada empresa, que cada situação desse meu Brasil vai encontrar uma alternativa que seja mais viável conforme o comportamento de cada negócio. Tem negócio que vai atender drive-thru, que nunca atendeu. Roupa sendo pega como se fosse uma alimentação no drive-thru. Shoppings abrindo com a possibilidade da pessoa não poder experimentar roupa, mas buscar sua encomenda pelo carro como se fosse um drive-thru alimentício. Quando é que um dia se viu isso? Tá? Organizações fazendo possibilidades de afastar o funcionário porque ele está em risco. E tem muitas organizações que têm departamentos de órgão público com pessoas idosas. E vai fazer o quê com essas pessoas idosas? Home office, teletrabalho, trabalha daí. Eu trabalho daqui, fala aí qual foi a tua perspectiva. Você não está, graças a Deus, não deu soro positivo para a Covid, você está bem, mas você tem que ser afastado porque você é idoso, você está no grupo de risco. Menores aprendizes sendo afastados, estagiários pelo CIEE e pelo IEL sendo afastados, porque estagiário não tem vínculo empregatício. E se essa pessoa cai doente, ela não tem a mantença de uma previdência privada como o INSS. O que eu vou fazer com esse rapaz? Vai morrer? Eu vou pagar como para a família dele? Então, reparem que tudo é contingente. O que é contingente? Cada situação é uma situação. Não existe script de como proceder. Então, é um exemplo real que a gestão não é necessariamente sempre padronizada. A gestão ela tem que ter pitada de Max Weber, mas tem horas que a gente nem estudou para isso. E quando a gente não estudou, vou fazer o quê, professora? Eu vou me mirar nas concorrentes, me mirar no noticiário, ser um cara aberto à perspectiva de mudança, assistir webinários de empresas concorrentes, assistir live de pessoas melhores ou com mais expertise que eu, tá? Para dizer assim, saquei a ideia. Então, a gente vai crescer cada vez mais no compartilhamento de quem conhece igual ou acima de nós. Tá? Então, eu acredito que vem uma sociedade muito forte de informação e de competências, muito mais do que uma sociedade burocrática padronizada, tá bom? Tudo bem, Bruno, sem problema. Uma outra e penúltima variável que a gente chegou a colocar para vocês foi a variável pessoas. E aí, se eu for só com base na teoria das relações humanas, no caso, vai ficar um pouquinho destoado, porque eu não tenho como falar da experiência de Hawthorne aqui, mas eu tenho como falar numa outra teoria que nós vimos, que foi a teoria comportamental. Porque ela vai dizer, como é que eu motivo o funcionário que está em casa, hein? Como é que eu tento melhorar a satisfação do trabalho de uma pessoa que está com crises, que está precisando de apoio psicopedagógico, né? Como é que eu motivo o funcionário a trabalhar para mim, só que o contrato dele de trabalho foi suspenso temporariamente, ou eu acordei com ele uma redução de jornada de trabalho e, consequentemente, redução salarial, porque é melhor do que desempregá-lo. Como é? Porque motivar, pessoas em tempos estáveis
é mais do que obrigação de um bom administrador. Agora, conseguir fazer com que o meu time fique comigo em momentos complicados como esse, de isolamento, de incertezas, aí é para poucos. Então, cada vez mais o administrador vai ter que usar a sua base humanística, a sua base empática, né? Como é que eu me coloco no lugar do outro? De que maneira eu ouço o outro? Como é que eu posso identificar que um funcionário meu não está com Covid, mas ele está com uma situação de pânico e eu não sou psicólogo? Será que a empresa teria algum movimento? Ou talvez ela nem tenha psicólogo, essa empresa, mas ela pode detectar que está acontecendo algo de errado e ofertar gratuitamente um colega que pode dar um apoio psicopedagógico através de uma plataforma remota, e a empresa talvez pagasse para esse profissional uma vez só, né, para que ele pudesse acolher. Então, hoje existem várias medidas alternativas. Falar de teoria comportamental que fala de liderança, motivação e satisfação em tempos de instabilidade não é fácil, tá? E uma outra teoria que nós trouxemos para vocês, no caso do vídeo, tá? Foi a variável estrutura. Só que eu não trouxe com a perspectiva da situação do Max Weber, porque, professora, alguma coisa contra o Weber? Não, mas o Weber responde em movimentos estáticos, estáveis. Nós não estamos em movimento estático nem estável. Nós estamos em movimento, vamos dizer, sem muita perspectiva, no sentido de quando é que vai acabar, né? Claro que a gente está rezando para que tudo dê certo, óbvio, né? De que maneira, então, eu acho até que eu troquei aqui a minha... voltou. Tá? A variável estrutura, então, a gente não vai ver com Weber, e aí nós poderíamos ver tanto com a neoclássica quanto com a estruturalista. E aí você pode abordar, professora, eu posso abordar tanto uma como outra? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser tanto a neoclássica quanto a estruturalista. Eu vou trazer a teoria estruturalista por uma só vertente, porque ela diz que o administrador tem que olhar, teoria estruturalista, o administrador tem que observar o lado formal e informal. E é verdade. Olha nesse tempo de pandemia, ao mesmo tempo que a empresa é formal, que faz toda a questão da regularidade dela fiscal, esclarece para os funcionários direitos e deveres, por outro lado, ela nunca teve tão informal. E aí, fulana, como tu tá? Como é que tá teu pai? Eu soube que fulano não tá bem. Olha, qualquer coisa liga para o meu WhatsApp. As empresas nunca quebraram tanto essa rigidez para poder falar tete a tete como se funcionário fosse amigo dessa pessoa. Sabe por quê? Porque questões pandêmicas e de vírus iguala a todo mundo. Não tem essa de rico e pobre, não tem essa de classe social. Então, a informalidade, ela assola muito a organização. E se ela for uma organização muito rígida, eu mando, você obedece, está suspenso, férias, acabou, aí é que o funcionário, quando voltar, não vai ter o comprometimento com a empresa. Ele pode até estar lá de corpo, mas não vai estar de alma. Por quê? Porque nesse momento, quanto menos humanidade, mais rigidez, menos flexibilidade, isso vai afastar qualquer tipo de produtividade em médio e longo prazo que esse funcionário poderia conceder à organização. Então, eu espero que eu tenha esclarecido nesse tempo. Nós temos 1 minuto, vamos voltar com o mesmo link. E da minha parte, eu acrescentei, fiz um pouquinho diferente do que eu havia gravado com os professores na aula conjugada. E agora eu fico disponível. Professora, pode isso, se eu argumentasse isso, fico disponível para qualquer tipo de intervenção de vocês. Mas da nossa parte, eu quero tranquilizá-los que vocês podem percorrer, e eu já estou dando dicas de que teorias seriam mais assertivas. Agora é com vocês, tá? Essa questão da argumentação, se vai usar 2 daqui, se vai usar as 4, como é que vai fazer a articulação, se vai começar com a nossa disciplina ou com de outro colega e terminar e finalizar com o TGA. A ordem dos fatores é com vocês, tá? Não altera o produto, ok? Deixa eu ver se eu salvo aqui, ó. Vou salvar, vou dar um stop. Eu acho que eu devo ir logo para o outro link. A gente pode ir? Porque ele vai cair a qualquer momento. Então tá, então eu vou dar uma parada aqui e já vou entrar para outro link.